agora. Boa tarde, gente. Para quem não me conhece, eu sou André Freitas, professor da Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Odontologia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema da osseointegração. Tá eu e o colega da disciplina, o professor Luiz Gustavo, que vai se apresentar a seguir. E a gente vai fazer uma abordagem hoje, desde falando um pouquinho do histórico da implantodontia, alguns conceitos básicos, falando de técnicas, né, e fazendo uma abordagem, e no final uma abordagem mais discursiva mesmo, tá? Então, eu passo a palavra aqui para o professor Luiz Gustavo, né, para que ele possa se apresentar, e a gente dá início, então, ao compartilhamento de tela aí com a nossa aula. Um abraço. Ok, boa tarde. Meu nome é Luiz Gustavo, Luiz. O pessoal na UFA me chama carinhosamente de Lula. Antes da gente começar, André, eu gostaria aqui de agradecer nosso nome a essa equipe que delineou esse trabalho, o FOFO na Rede, uma oportunidade da gente se encontrar meio a esse momento de isolamento. Então, eu gostaria de agradecer aqui em público a professora Ieda, a professor Luciano, o professor Anderson, o professor Fred, pela iniciativa e os demais colaboradores que já vêm apresentando cada um a sua maneira, o seu tema, nessa atividade que carinhosamente nós chamamos de conversa ilustrada, né? É uma maneira da gente trazer um pouco do conteúdo que é abordado na academia, nas nossas disciplinas, mas dentro de um bate-papo mais aprazível, sem compromissos acadêmicos tão profundos, né? Então a gente separou um material bastante cuidado aqui para mostrar e discutir com vocês nessa tarde. Tá? Posso compartilhar? Pode sim. Então pronto. Bom, e aos alunos, confesso que nós estávamos com um pouquinho de saudade, né, do convívio com a sala de aula, com os ambulatórios. A gente que está ministrando aula na UF Bahia há alguns anos, né, a gente sente realmente falta do convívio diário com a nossa faculdade. Tá? Momento difícil estamos passando, mas com certeza em pouco tempo iremos voltar à nossa rotina normal, se Deus quiser. E bom, não esquecer, André, da gente agradecer também bem, como toda atividade que a gente tem na FAUF, ela tem uma essência colaborativa, agradecer aos nossos alunos, ao PET, às demais ligas que vêm trabalhando junto conosco nesse projeto FAUF na Rede. Claro. Bom, então, como eu anteriormente coloquei, a gente vai começar falando, o nosso tema é a integração dos casos unitários às reabilitações totais. A gente vai começar conceituando um pouquinho o histórico da implantodontia, e o Brasil tem uma participação muito grande e presente, intensa nesse desenvolvimento da implantodontia, né? Então, pode seguir, Lula, por favor? Vamos. Então, Lula vai conceituar um pouquinho na verdade, a gente vai fazer uma aula meia participativa aqui, né, dinâmica, então a gente vai falar um pouquinho inicialmente desse histórico, que é bem interessante. Bem, meu papel agora é trazer um pouco a história, né, da osseointegração, do ponto de vista histórico mesmo. O André vai conversar com vocês um pouco do ponto de vista mais biológico. Essa é uma história fantástica dentro da ciência da odontologia, que ocorreu entre a década de 60 e 70, e esse que aparece na tela, o professor Brånemark, teve um papel fundamental, né, no estabelecimento da implantodontia como ciência dentro da odontologia. Talvez seja um dos grandes marcos históricos na ciência odontológica o advento, a incorporação dos implantes nas nossas tomadas de decisões clínicas, né? O Brånemark, ele veio da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, era um ortopedista, foi o primeiro a demonstrar a osseointegração, segundo os relatos, né? Ele teve sua primeira publicação em 1977, né? Em que ele descreveu, do ponto de vista biológico, físico, mecânico, o que era a osseointegração. E o Brånemark, ele tinha uma cabeça extremamente empreendedora do ponto de vista científico acadêmico.
ele não conteve em reservar esse conhecimento aos seus pares e resolveu difundir, né? E acho que talvez isso tenha sido o principal papel dele na difusão da hepatodontia. Ele fez o primeiro congresso, reuniu 20 diferentes países com seus diversos professores, cientistas, e em 2005 nós tivemos aqui um congresso, e aí vocês vejam a importância do Brasil dentro dessa realidade de osso-integração, da hepatodontia moderna, onde nós tivemos o congresso dos 40 anos de osso-integração aqui em São Paulo, com a presença do professor Brodemar. Talvez alguns não saibam, mas ele morou no Brasil, ele morou na cidade de Bauru, nos anos 2000, até 2000 e pouco, quando ele retornou para a Suécia. E esse o centro era o desenho de implante, por ele desenhado pela sua equipe, né? Só que, ao mesmo tempo em que surgia, historicamente, o professor Brånemark, na Suécia, onde ele defendia o advento da osso-integração, dos implantes à base de liga de titânio, na Suíça apareceu o professor André Schroeder. E a história diz que ele também foi o primeiro a demonstrar a osso-integração. Só que, quando você traça um paralelo entre as duas vidas, né, do André Schroeder e do professor Brånemark, talvez o professor Brånemark tenha impactado mais cientificamente pela sua capacidade de difundir essa informação, né? O professor André Schroeder assim, é uma referência fantástica, importante, respeitada na hepatodontia também. Ele se aliou na Suíça a um instituto chamado Fritz Straumann, que eles faziam máquinas de relógios, coisas extremamente criteriosas, muito bem trabalhadas. Segundo alguns, ele foi o primeiro a demonstrar essa integração, né? Suas primeiras publicações foram contemporâneas às do professor Brånemark. Ele foi o primeiro presidente do ITI, né, o International Team of Implantology, um time uma equipe de estudo de osso-integração. E em 2006, eles fizeram um congresso para comemorar os 30 anos de osso-integração. E é lógico que eu trago o André Schroeder aqui para fazer um paralelo com o professor Brånemark, não na intenção de confrontá-los, ao contrário, cada um teve sua participação. E hoje vivemos muito do legado deles dois, né? Mas o professor Brånemark talvez tenha ganhado uma acessibilidade maior em função disso, né? Ele tinha uma comunicação muito boa, ele prezava pela comunicação, pela documentação, e isso nos faz vê-lo, inclusive, como um exemplo. Não basta você ter uma ideia boa, não basta você fazer um trabalho bom, se você não despende energia para escrevê-lo e publicá-lo, para difundi-lo, para participar de congressos, né? Essas são as duas primeiras publicações, a de baixo do Brånemark, a de cima do professor André Schroeder, e veja que o Brånemark teve uma preocupação em escrever em inglês, né, em uma revista de maior difusão. Enquanto o professor André Schroeder escreveu ali numa revista suíça, provavelmente num dialeto suíço, acho que a Suíça não tem nem língua oficial, né? Então, isso é uma história bonita de se contar e de se viver também, né? Lula, vale ressaltar aí, lembrar que do ponto de vista biológico aí, né, falando um pouquinho do professor Brånemark, voltando um pouquinho, isso na década de 60, ele fez um achado, né, baseado em suas pesquisas de bases científicas mais de fisiologia, né, onde ele buscava avaliar procedimentos inflamatórios. Ele ia observando isso em tecido ósseo, ele avaliando isso e observando, ele usou materiais diversos, ligas diversas, e observou ao acaso, né, isso chamou muito a atenção dele. Foi a partir daí que ele começou a desenvolver um trabalho mais direcionado a uma investigação voltada para a osso-integração. Ele observou que as ligas de titânio elas não eram possíveis de serem removidas do tecido ósseo. Tá? Então, isso foi na década de 60 e, a partir daí, ele foi evoluindo, né, nessa pesquisa, direcionando mais para uma
as suas linhas de pesquisa para essa nova observação e concluindo, então, o processo de osseointegração. E vale ressaltar realmente que ele viveu no Brasil, em Bauru, né, mais especificamente, né, mais ou menos, a sua residência foi estabelecida em 2005, em torno ele vinha muito mais vezes antes, mas com residência fixa em 2005 até por volta de 2010. Foi quando a gente fez o congresso, né, quando nós participamos desse congresso, o congresso de osseointegração, foi um grande evento aí. Ele voltou porque estava com problemas de saúde já a partir de 2010, porque não estava tão bem. Não dá seguimento. E aí a gente mostra uma foto, um dos primeiros congressos que o Brånemark organizou, né, com a sua preocupação em difundir esse conhecimento, com essa preocupação e atenção de saber que quanto mais ele difundisse essa ciência, automaticamente ele teria mais colaboradores e mais pessoas poderiam difundir ainda mais, né? Não é à toa que hoje a implantodontia é uma ciência já sedimentada no mundo inteiro. E, para alegria nossa, as estatísticas comerciais dizem que o Brasil só perde para os Estados Unidos em colocação de implantes, né? Então, nós estamos ali nos top 10 dos países que mais utilizam implantes nos seus tratamentos clínicos, né? Essa é a foto do Andrea Schroeder, né? Como eu falei, desempenhando aí seu papel importante também de difundir o seu sistema, né? O seu implante, que também se trabalhava com nossa integração. Essa é a foto, aqui eu posso falar, já que o professor André está nessa foto, eu estava nesse dia, eu pude assisti-lo quando ele foi para a defesa de dissertação de mestrado do Rogério, aí junto com o professor Hugo Neri. E aí você vê a importância dessa implantodontia que nós temos na Bahia, né? Nós temos, sob a coordenação do professor André aqui, o primeiro curso de especialização em implantodontia no Norte e Nordeste, e a gente vem desempenhando um papel importante, nacional e internacional, com essa ciência, né? Conta um pouquinho mais aí, André. Então, a gente teve a oportunidade de participar de alguns trabalhos lá em Bauru nessa época que o professor Brånemark estava morando lá, né, em 2005, como eu falei, até 2010. O professor Hugo também, um grande amigo, me convidou para participar de vários trabalhos com ele e algumas bancas, né, de avaliação, entre elas a do colega e amigo o professor Luiz Rogério, que eu tive a grata satisfação e a honra, né, de fazer parte da banca com o professor Brånemark. Então, isso faz parte do meu currículo, um grande momento, né? E o professor Brånemark, sem dúvida, a vinda dele para o Brasil trouxe com ele o foco, né, de toda a formação científica que ele tinha lá, fora do seu país, inclusive com recursos financeiros, para trazer aqui para Bauru e, consequentemente, para o Brasil. Então, além de recursos financeiros que ele trouxe, fundação do BOC, enfim, várias pesquisas que foram desenvolvidas nessa época em Bauru, foi um centro muito importante, né? Inclusive foi fundada uma empresa com o nome dele lá de implante. Também o foco de toda a mídia e também a questão das publicações que começaram a aumentar muito com esses trabalhos coordenados pelo professor Brånemark e a equipe dele toda, né? Inclusive o professor Hugo Nari. Mas foi um momento muito bom para a implantodontia. Sem dúvida, a gente teve um grande desenvolvimento por causa da vinda dele e por causa dele ter morado aqui no Brasil durante todo esse período aí. E esse é o professor Thomas Albrechtsen. Ele seria o segundo homem, né, da osseointegração, ou uma das pessoas mais importantes a trabalhar dentro dessa ciência. E eu coloco a foto dele para vocês verem a importância que a gente tem marcado dentro dessa ciência da implantodontia. E aí eu volto a falar da nossa UFBA, volto a falar da FAUFBA.
o professor Thomas Albrechtsen já esteve conosco dentro da Faculdade de Odontologia algumas vezes. Eu tive a oportunidade de assisti-lo no encerramento de uma das turmas de especialização em implantodontia da FAUFBA. E ele continua ainda desempenhando ali seu papel de importância, né, dentro da implantodontia. O professor Albrechtsen, dentro da implantodontia, a gente realmente a gente acha que é o segundo nome da implantodontia mundial, por questões de respeito muito grande ao professor Brademar, e, claro, pela sua importância dentro da implantodontia. Mas o professor Albrechtsen realmente é uma pessoa que tem desempenhado um papel importantíssimo para a implantodontia, e talvez uma das características mais importantes dos implantes, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que são os tratamentos de superfície. E o professor Albrechtsen realmente é a pessoa que mais trabalhou especificamente nesse ponto, e desenvolveu grandes superfícies para grandes empresas. E é realmente uma evolução muito importante dentro da implantodontia, o tratamento de superfície. Ok. Bem, o professor Brademar e o professor André Schroeder, eles representam o gatilho, né, o ponto de partida disso lá no final da década de 60, início da década de 70. Com esse conhecimento da implantodontia sendo difundida, lógico que essa informação chegou em vários lugares do mundo, dentre eles a Alemanha, onde encontraram o professor Nentwig e o Walter Moser um terreno fértil para outras criações, né? O professor Nentwig e o Moser, eles se encontraram, isso está lá narrado, escrito nas histórias da biografia deles dois, né? Eles, no Oktoberfest de 1985, e aí tomando uma cerveja mesmo ali, provavelmente eles sentaram em uma daquelas mesas e aí começaram a elaborar um novo desenho de implantes, né? Até então a gente acreditava que o implante poderia ser colocado e que sua plataforma ficasse no nível ósseo, ou acima do nível ósseo, né? Mas eles trouxeram um novo conceito, isso já na década de 80, de que esse implante poderia ser colocado infraósseo, abaixo da crista óssea. E aí você trabalharia com plataformas protéticas em diversas alturas diferentes para promover a reabilitação, né? Então, tanto o professor Nentwig quanto o Moser, eles eram dentistas na Universidade de Colônia, Alemanha. O professor Nentwig foi professor de várias universidades, desenvolveu esse primeiro implante 2 anos depois dessa conversa, no Oktoberfest. Em 94, eles marcaram esse implante com o nome Ankylus, né? Foi quando surgiu esse conceito do implante conimósseo infraósseo. Foram um dos primeiros a desenvolver também tratamentos de superfícies para melhorar a macrogeometria desses implantes. E em 2008 implementaram alguns componentes indexados que a gente deve falar mais adiante, né? E aqui a gente traz um paralelo entre as três grandes visões da implantodontia, né? À esquerda, o implante do professor André Schroeder, em que a linha vermelha pontilhada representa o nível ósseo, então ele colocava um implante de corpo único, então uma parte ele ficava dentro do osso, outra parte ficava fora do osso, que seria o transmucoso já incorporado ao próprio implante. O desenho do professor Brodemar, que colocava esse implante, a sua plataforma protética no nível ósseo, e o implante dos professores Nentwig e Moser, em que eles colocavam dentro do osso, né? São 3 sistemas que ainda continuam sendo utilizados na odontologia, né, André? 3 sistemas fantásticos aí. Eu acho que são as 3 conexões que a gente deve perder tempo falando, né, e estudando e trabalhando com elas, né, do meu ponto de vista pessoal. Todas as 3 conexões protéticas, quando a gente fala conexões protéticas, são as partes onde a gente vai conectar os componentes protéticos, né, esquecendo um pouquinho o corpo do implante, mas as 3 conexões protéticas, sem dúvidas, que a gente utiliza
muito mais ainda, sem dúvida, a HE, que é unanimidade, né, a conexão do meio professor Danemark, que é um hexágono externo, onde vai existir uma conexão protética, vai existir por fora desse hexágono aí, ou seja, a relação da prótese com o implante, ela vai se dar externamente ao implante e a nível ósseo. Mais na frente a gente vai discutir um pouquinho essa filosofia. Para algumas situações não tem nenhum problema, para outras situações isso é um pouco questionável. Tá? As outras duas, do lado direito e do lado esquerdo, o lado direito aqui, meu lado direito, o Cone-Moss é uma conexão extremamente importante e versátil, porque à medida que a gente enterra um pouco mais, um pouco menos o implante, a gente tem componentes protéticos que podem compensar essa variação de profundidade do implante. Componente de 1,5, 2,5, 3,5, enfim. E o da direita a gente tem que ter um pouco mais cuidado, né? O tissue level aí, que é um implante de corpo único, no posicionamento ideal do implante. Mas para mim é um implante fantástico para regiões posteriores, porque a gente elimina essa relação do componente protético, a relação do componente protético com o espaço biológico, que é a zona crítica, né? Onde se desenvolve todos os problemas no sistema de implante, né? Ou quase todos, não todos, mas quase todos. Então, para mim, o corpo único é uma excelente indicação, desde que seja, obviamente, bem indicado na situação e bem instalado também. Okay. Aqui também a gente vê, né, a parte superior, né, da vista superior, essas conexões. Né? No caso aqui, a conexão hexágono externo, onde a gente vai ter um acoplamento externamente ao implante, ou seja, essa relação da prótese com o implante se dá a nível ósseo, né? No centro, o hexágono interno, que do meu ponto de vista a gente não deve perder tempo em falar sobre essa conexão. É um assunto que pode gerar uma discussão, mas existe existe quase que um consenso, né, em não indicar esses implantes, apesar de que muitas regiões, muitos países se utilizam bastante ainda se utiliza bastante essa conexão. E a Cone-Moss, para mim, é uma conexão muito interessante. Eu acho que está existindo uma migração muito maior hoje para o Cone-Moss em detrimento ao hexágono externo, mas os dois são muito bem utilizados ainda. E aqui a gente vê, do ponto de vista de macroengenharia ou design, como queiram chamar, do formato do implante, essa variação tão grande. A gente pode ter relação de conexões protéticas diferentes, com corpo diferente, corpo de implante diferente, com ápice de implante diferente. Isso a gente está falando de só uma única empresa. Então, a variação de disponibilidade de implante é muito grande. Por isso que eu acho que a gente tem que focar em 2 ou 3 plataformas protéticas. Quando a gente fala plataforma protética é aquilo que a gente vai fazer ou eleger como conexões protéticas, né? Por exemplo, Cone-Moss HE, corpo único, né? É uma possibilidade. E escolher aí uma empresa ou 2 no máximo para trabalhar com os seus implantes, porque há uma gama muito grande de implantes no mercado. Pode seguir. Bom, quando a gente fala em reabilitação, né, dentro da área da implantodontia, a gente está falando em um tratamento multidisciplinar por si só, né? A pessoa que se propõe a reabilitar um paciente utilizando implantes ósseo-integrados é uma pessoa que tem que, pelo menos, dominar a área cirúrgica da implantodontia, ter conhecimentos importantes dentro da periodontia e dominar a prótese, né, do ponto de vista de reabilitação de prótese sobre implantes, pelo menos. Né? Ou a pessoa tem esse domínio total dessas áreas, ou deve ser o paciente, obviamente, tratado por uma equipe multidisciplinar. Né? Chamando a atenção que hoje a implantodontia ela não existe sem uma boa imagem, então, sem a radiologia é uma área, né, que está... a gente depende cada vez mais da radiologia, do ponto de vista de diagnóstico, de planejamento e hoje até de execução muito fortemente, né, com a questão da cirurgia guiada.
Então, a radiologia hoje passa por todas as áreas, diagnóstico, planejamento e execução dentro da implantodontia. Então, é uma área muito forte. A gente não precisa ter domínio de radiologia, porque existem, né, excelentes profissionais, excelentes empresas, que a gente tem uma parceria forte, então é importante a gente ter uma boa relação com a implantodontia. Cirurgia bucomaxilofacial, ortodontia e outras, né, disciplinas que a gente, áreas de atuação que a gente tem que ter uma relação, um domínio bom também. Ou pelo menos grandes parceiros nessas outras áreas. Pode seguir, por favor. Bom, quando a gente fala sobre planejamento, e principalmente em áreas estéticas, né, áreas unitárias, a gente tem que passar, não só nas áreas estéticas unitárias, mas com toda a odontologia, a gente tem que pensar em o que a gente chama de planejamento reverso, né, que são o conjunto de fatores e procedimentos a serem analisados e executados de forma multidisciplinar, como a gente já falou, baseados na reabilitação oral com finalidade de otimização estética e funcional dentro dessa terapia de implantes. Tá? Ou seja, pode seguir, a gente imaginar, né, através de determinantes de imagem, clínico, né, aonde é que a gente tem aí a nossa necessidade de reabilitar o paciente com uma posição dentária, que a gente chama de posição dentária ótima final. Né? Aonde é que eu vou instalar a minha prótese dentária? Então, a partir desse planejamento, ou seja, da prótese, é que eu vou levar isso para o meu planejamento cirúrgico. Né? Isso a gente chama de planejamento reverso. Tá? E aí a gente parte do ponto de vista de exames de imagem, né? Moldagem, montagem articulador. Pode passar, Luiz, que a gente vai falar a seguir um pouco mais sobre isso. Tá? Então, dentro dessa avaliação, a gente tem a análise prévia do paciente, tem uma avaliação geral do nosso paciente. Queixa principal é importante, né? A gente sempre que eu dou aula para graduação, eu chamo a atenção disso. A gente sempre tem que estar atento à queixa principal do paciente. A gente tem que atender a queixa principal porque, melhor que seja o tratamento, se a queixa principal do nosso paciente não for atendida, a gente não vai ter levado ao paciente, né, o melhor resultado possível, ou pelo menos dentro do esperado para ele. Expectativa do indivíduo, né, qual é essa expectativa? O perfil psicológico. Cada dia a gente tem que analisar melhor essa questão do perfil psicológico dos nossos pacientes. O paciente tem uma queixa principal muito forte estética, por exemplo, né, com expectativa alta, um perfil psicológico que não é muito bom. Né? Por exemplo, com a linha do sorriso alta, isso aí, às vezes, a gente tem aí um conjunto de fatores que vai gerar, possivelmente, um problema para a gente no decorrer do tratamento. Tá? E as condições sistêmicas que têm que serem analisadas em todo paciente cirúrgico. Isso aí é um praxe de todo paciente cirúrgico tem que ser muito bem avaliado do ponto de vista sistêmico. Vou falar um pouquinho sobre linha do sorriso, o professor Lula vai chamar a atenção, e o exame intrabucal, que também tem que ser feito em todos os nossos pacientes. Bem, em relação à linha de sorriso, a gente trata isso como importância, às vezes pode ser um indicador de desafio, né, em pacientes que tenham sorriso gengival ou que mostrem mais o tecido gengival ao sorrir, automaticamente nos parece que são situações mais desafiadoras e realmente são. Mas o importante é enaltecer que, independente da sua linha de sorriso, que a gente pode classificar em alta, baixa, normal ou padrão, essa exigência estética, ela é individual. Ela é individual e pessoal. Né? Então, por isso que um bom acolhimento desse paciente, principalmente essas situações em que vão ser abordadas esteticamente, esse paciente que tem uma queixa estética, da gente acolhê-lo para conhecer melhor, como o André bem disse, qual é a sua queixa. Alguns trabalhos mostram que essa exigência estética, ela independe de gênero, independe de etnia, independe de condição social, condição educacional, enfim, ela é um processo individual. Né? E nós, como profissionais de saúde, devemos, né, no acolhimento, perceber isso, para que isso seja respeitado o máximo possível. Né? Ainda em relação à análise prévia, pode falar, André. Então, como eu havia abordado anteriormente, a imagem, né, os exames por imagem, são fundamentais hoje para a gente
partir de uma análise e de um diagnóstico, planejamento e, às vezes, muito mais frequentemente, participando diretamente do nosso procedimento. Então, exames por imagens, tomografias, hoje é um exame que eu, particularmente, solicito em quase, vamos dizer, 100%, mas 98% a 99% dos meus pacientes, dos nossos casos, no nosso curso também. Modelo de estudo, montagem articulador, o professor Luiz vai falar bastante sobre isso, inclusive na aula de amanhã, porque vai ser uma aula onde ele vai mostrar muito de avaliação digital, né, e de técnicas mais novas que a gente está utilizando. Enceramento de diagnóstico e, a partir desse enceramento de diagnóstico, vamos chegar aos nossos guias cirúrgicos. O professor Luiz pode falar um pouquinho sobre essas imagens aí? A cada item desse que nós utilizamos na nossa análise prévia, né, no nosso planejamento reverso, hoje a gente consegue incluir um fluxo digital. Então, desde os nossos modelos de estudo montados em articulador, a gente pode levar isso para um modelo digital. O enceramento diagnóstico ele pode ser feito a partir de um modelo digitalizado, escaneado, seja um escaneamento intraoral ou do modelo. E o guia cirúrgico que você pode, além de fazer o guia cirúrgico protético tradicional, você pode fazer também a partir de sobreposição de imagens, né? De imagem de tomografia com a imagem digitalizada dos arcos, né? Inclusive, a gente tem a possibilidade, não é tema dessa aula, de se fazer as cirurgias guiadas, né? Bom, e lembrando que todo esse cuidado inicial, né, de um planejamento prévio, para que a gente consiga chegar no momento do nosso procedimento em um bom ou um excelente posicionamento tridimensional, que é a relação do implante com toda a estrutura óssea e estruturas adjacentes, né? Como é que a gente vai instalar aquele implante numa posição tridimensional perfeita, ou seja, a relação dele no sentido antero-posterior, vestíbulo palatino, vestíbulo lingual, mesiodistal, ápico coronal, para que essa posição tridimensional possa gerar aí a instalação de uma prótese que tem uma boa relação estética e funcional dentro daquilo que o paciente necessita. Claro que existem as limitações aí, que a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos enxertos, né, das cirurgias prévias para melhorar essa possibilidade de uma instalação de implante num melhor posicionamento tridimensional, que é o que a gente sempre busca, né? Às vezes muda um pouco, mas essa mudança é para atender uma necessidade dentro daquilo que o paciente apresenta de tecido ósseo, né? Para a gente fazer a nossa cirurgia, mas essa necessidade, ou melhor, o atendimento dessa necessidade do que o paciente nos dá, a gente não pode fugir muito daquele planejamento que a gente fez, né? Planejamento prévio, né? Então, a gente queria falar um pouquinho sobre posicionamento tridimensional em relação à posição vestíbulo-lingual ou palatina. Então, a gente vê aqui uma sequência de posicionamentos, né? De um posicionamento um pouco mais vestibularizado, que não é o que a gente deseja, porque isso gera uma inserção de uma prótese mais numa posição um pouquinho menos satisfatória do ponto de vista estético, porque a gente vai ter inserção de parafusos na vestibular, a gente pode ter aí exposição de tecido, ou melhor, de material metálico, né, por transparência no tecido gengival. Se esse posicionamento for um pouco mais palatinizado, a gente pode gerar o contorno de um símbolo um pouco menos confortável para o paciente. Então, existe uma posição vestíbulo palatino ou vestíbulo lingual que a gente chama ideal. Seria que a posição onde o implante, o longo eixo do implante, ele sai da borda incisal ligeiramente para a palatina, né, ou para a lingual, né, não saindo dessa borda para vestibular e não invadindo tanto a parte de símbolo do dente. Então, seria a melhor posição tridimensional falando da instalação desse implante. Tá? Do ponto de vista ápico coronal, a gente tem algumas referências aí que a gente vai falar mais na frente,
Mas chamando a atenção, se eu tenho um implante HE, lembrando que esse implante HE ele deve estar a nível ósseo sempre. Se eu tenho a possibilidade de usar um implante cone-MOS, implante que eu vou fazer a conexão internamente ao implante, eu posso descer um pouco mais esse implante. E essa variação apical eu posso compensar com componentes protéticos de alturas diferentes. A gente vai ver isso muito melhor na frente. Tá? Pode passar, Lula, por favor? Tá. Então, assim, quando nós não temos essa possibilidade, né, de fazer aí a instalação do implante dentro daquele tecido ósseo residual, a gente vai ter que abrir mão aí e usar técnicas, né, reconstrutivas com enxerto ósseo, com enxerto de tecido mole, com enxerto conjuntivo, para dar condições favoráveis para que a gente consiga essa reabilitação dentro daquilo que foi planejado, naquela avaliação prévia dos nossos pacientes. Ok? Pode seguir, por favor. Bem, e para ilustrar tudo isso, a gente trouxe aqui uma espécie de template, né? Algo que a gente trabalhou, inclusive junto com os estagiários. Como a gente falou no início, essa é uma aula colaborativa, né? E a gente tem uma série de pessoas que terminam trabalhando por trás da gente para trazer isso para a gente comunicar melhor, né? Esse conhecimento. Então, para a gente trabalhar com posicionamento tridimensional, ou poder abordar e discutir isso, a gente traz dois tipos de templates aqui, um frontal, uma maxila frontal, e a outra uma maxila no sentido sagital. Só para que a gente possa, de maneira dinâmica aqui, mostrar para vocês o que seria, né, essa preocupação tridimensional da colocação do implante. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ser o robô, né, e o professor André vai me dizendo onde que ele quer colocar o implante dele para que a gente possa fazer essa brincadeirinha aqui, né? Bem, de início a gente tem um guia cirúrgico protético, né, que deve ser colocado ali na posição, deve ser feito antes. Você pode ter uma tomografia, né, André, que feito juntamente o paciente com esse guia em posição, quando isso é possível, né? E a partir do momento que a gente coloca esse guia ele deve oferecer ao cirurgião, aqui no caso eu devo oferecer a André, algumas referências para a colocação do implante do ponto de vista protético futuro, né? Então, se eu tenho aqui um guia baseado aqui no enceramento, eu já deixo nesse guia espaços mesodistais e a face vestibular intacta para que ele possa colocar esse implante, aqui o nosso implante, aqui colocando um implante HE, né? Esse implante ele vem aqui colocado, então, a partir do guia, colocado dentro do osso. Quais seriam essas condições aí de colocação de posicionamento tridimensional, André? Então, como o professor Luiz falou, esse guia cirúrgico ele é fundamental para que a gente possa ter algumas referências importantes, e uma delas é o final da coroa protética, né? Assim, onde seria o término cervical desse dente. A partir daí, a gente tem uma possibilidade de ter uma referência no sentido ápico coronal. Se tratando de um implante HE, a gente tem que ter dois cuidados. O implante ele não pode ser enterrado infraósseo, né? Então ele tem que estar à margem da superfície óssea. Desde que exista osso, a gente vai deixar ele na superfície óssea. E tem que estar observando também a relação de espaço biológico, né? Que a partir do final dessa coroa aí, a gente não pode descer esse implante mais do que 3 milímetros no máximo, aí, porque a gente tem que ter a formação imaginária aí de um espaço biológico aí, que está em torno de 2,5, 2,8, no máximo 3 milímetros de relação entre o implante e essa coroa protética. Então, isso nos dá uma relação boa. No sentido mesiodistal, a gente não pode instalar um implante, a literatura fala de 1,5, né? Ou seja, mais próximo, de 1,5 para mais, essa distância entre a raiz do dente adjacente ao nosso implante, mas a gente sempre leva em conta a central do dente, o centro, melhor, central não, o centro do dente que a gente vai instalar. Observe que o implante foi instalado aí no centro desse incisivo central. O incisivo central deve ter 7
8 milímetros no máximo aí de, de distância, né, lateral, então de largura. Então, ele vai ser instalado no centro desse implante, né? Então, a gente vai, dessa forma, respeitar a distância entre as raízes aí. Então, para que é que a gente respeita esse 1 milímetro a 2? Para que a gente deixe espaço aí para que haja formação, né, de todo o tecido e haja uma manutenção da papila entre esses dentes que vão ser, entre o dente que vai ser instalado nessa prótese e o dente natural do paciente, ou entre alguns implantes, se forem o caso de várias unidades adjacentes. Então, E a ao gente colocar pode ter essa relação no sentido lateral, no sentido apical e no sentido também vestíbulo palatino, porque a gente tem a referência, se vocês observarem isso aí em sagital, vocês vão ver que tem a referência anterior da coroa do dente. Então, eu não vou ultrapassar aquela parte anterior, porque eu tenho uma referência do meu guia cirúrgico. Então, o guia cirúrgico ele nos dá uma referência em todas as situações, né? Antero-posterior, ou seja, vestíbulo palatino, lateral e ápico coronal também. Ótimo. Pode seguir, Lu. Do ponto de vista protético, a partir do momento que o cirurgião ele coloca esse implante numa melhor posição tridimensional, o protesista, então, ele vem para fazer sua reabilitação. Aqui a gente pode simular até uma reabilitação protética imediata, e pode ser feita de duas maneiras, né? Eu posso utilizar um intermediário aqui, colocando um pilar cônico, né, que é parafusado a esse implante, e, por sua vez, eu venho aqui com um cilindro provisório sobre esse pilar cônico, que também é parafusado a esse intermediário. Então, eu tenho aqui formado um sistema de junta parafusada, né? É um parafuso dentro de outro parafuso, dentro de outro parafuso, que é um implante. Se houver possibilidade de altura interoclusal ou interincisal, automaticamente eu consigo utilizar esse intermediário e venho aqui com minha coroa provisória, bonitinha, e posiciono unindo a esse cilindro provisório. Mas nem sempre a gente consegue essa condição, né, André? Principalmente se tratando do implante de hexágono externo. Então, normalmente, grande parte das vezes, a gente termina trabalhando com um cilindro chamado de cilindro UCLA, que pode ser em titânio, se ele for provisório, aqui como nesse caso, ou pode ser calcinável, que você pode transformar em outro tipo de liga, que é levado diretamente a essa plataforma do implante, através também de um parafuso, né? Isso aqui é parafusado, aqui, mostrando essa representação, né, desse cilindro ao implante, e venho também com minha coroa, trazer ela aqui para frente, minha coroa provisória unida a esse cilindro. Então, esse espaço gerado aqui entre o cilindro e a coroa provisória, que é uma faceta, um provisório que foi feito em laboratório, é preenchido com resina acrílica, né? É embasado com resina acrílica, né? Mas note que eu tenho aqui uma condição de uma plataforma protética que fica, em algumas situações, um pouco mais apical ao que a gente desejaria, né, André? Exatamente. Vamos mostrar isso aí num plano sagital. Tá aqui o meu guia cirúrgico, agora num plano sagital. Vamos imaginar que o dente, posição do dente ótima, posição ótima do dente seria essa aqui, traçada em verde. Eu venho aqui com o meu implante e coloco aqui meu hexágono externo. Note que, se eu tenho uma preocupação frontal em ajudar o meu cirurgião no posicionamento tridimensional, principalmente ápico coronário e mesodistal, aqui eu tenho uma preocupação principalmente vestíbulo lingual, onde essa inclinação vestíbulo lingual, axial, pode comprometer ou favorecer a minha prótese, né, André? Exatamente. E pode ser um fator que limite aí a técnica cirúrgica também. Aí, na situação, tem bastante osso, mas uma situação menos favorável, no sentido de espessura, se a gente vestibulariza um pouco, ou verticaliza um pouco esse implante, talvez a gente comprometa a porção vestibular superior, né, que a gente vai falar, o Lula vai mostrar melhor daqui a pouco. Perfeito. Perfeito. Deixa eu mostrar aqui o que seria uma reabilitação
utilizando aqui um UCLA, para vocês verem, observar. Eu vou cortar aqui esse cilindro, nós terminamos cortando também isso no seu uso, né, para que ele fique na altura possível. E note aqui, ó, vou colocar aqui com uma régua, uma seta, desculpa, o que seria a direção do meu parafuso, ou seja, se meu implante for colocado nessa posição, automaticamente esse parafuso ele vai estar saindo por vestibular e eu não poderia fazer aqui uma prótese parafusada. Por outro lado, se André conseguisse trazer essa plataforma um pouquinho mais para o palatino, vamos trazer esse UCLA um pouquinho mais para o palatino, automaticamente eu teria aqui uma situação em que eu poderia trabalhar com a prótese parafusada aqui no limite. Talvez eu tenha que rodar um pouquinho mais. E aí eu começo a entrar dentro de um outro desafio, que é a posição do ápice desse implante, né, André? Exatamente. Automaticamente, quando eu giro, trazendo essa plataforma para palatino, tentando fugir aqui da face vestibular, automaticamente gera aqui uma proximidade do implante nessa região aqui do terço apical. O Lula está tendo algumas perguntas aí, eu acho que as que forem mais ligadas ao momento a gente vai respondendo, outras que forem de um contexto um pouquinho diferente, a gente pode responder mais no final, eu acho mais interessante. Né? Perfeito. Eu estou dando uma olhada de vez em quando, a gente vai vendo aqui. Então, o posicionamento com o implante HE, se eu fosse fazer uma prótese parafusada, seria trazer ele mais para uma região palatina, mas ao mesmo tempo isso gera também outro desafio clínico, né? Que eu trago o implante para a posição palatina, né? Melhoro aqui o posicionamento, aqui ainda não, trazer um pouquinho mais para cá. Ótimo. Trago aqui para a posição palatina, mas isso pode gerar um problema nessa região da prótese aqui, né? Onde eu vou ter um sobrecontorno dessa prótese, né? Nessa porção gengival. Então, quando a gente está trabalhando, a depender do sistema de implante, junto com o cirurgião, e a gente comunga dessa mesma opinião, né, André? Essa situação de região anterior, colocação imediata de implante, nós temos que trabalhar juntos, né? Exatamente para, no transcirúrgico, tentar sanar ou antecipar qualquer desafio futuro. Né? Perfeito? Vamos seguir. Perfeito, vamos seguindo aí. Beleza. E a outra opção que nós temos é a utilização dos implantes Cone-Morse, daqueles implantes que foram estabelecidos pelo professor Moser e o Netwig lá da Ankylos, né? E que hoje tem sido tão utilizado. Essa é uma situação diferente, em que eu tenho, ao invés de ter um rebordo cicatrizado, eu tenho um alvéolo fresco, ou seja, foi extraído aqui um dente, né, exatamente nesse momento, normalmente um dente fraturado, com algum problema em que haja indicação, né, da exodontia, e o cirurgião vem colocando aqui o implante, da mesma maneira ele coloca o guia, eu tirei o guia daqui, eu trago, não tem problema, eu trago ele para cá, coloco aqui em posição, meu guia, e aí, André, você vai me dizendo onde é que você quer colocar o implante aqui, eu sou seu robô. Então, vamos lá. O que a gente comentou sobre implantes Cone-Morse? Implantes Cone-Morse ele deve estar instalado em média 2 milímetros, né? 1,5, 2 milímetros abaixo da crista óssea. Melhor posição protética, né? Por quê? Porque a gente pode compensar, o implante ele vai ficar totalmente abaixo do nível ósseo, né? Tendo ou não, pode ser um alvéolo recém-extraído, ou seja, alvéolo fresco, imediatamente extraído, instalado o implante, ou numa situação que já haja cicatrização óssea, não importa, a gente vai instalar a nível do implante a nível infraósseo, 2 milímetros é o que a gente acha de posicionamento melhor,
Por quê? Porque a gente pode compensar essa relação da prótese com os componentes protéticos, ou seja, eu tenho um componente de 1,5, 2,5, 3,5. Se esse implante tiver mais cervical, menos infraósseo, um componente de 1,5. Se ele tiver mais na posição, talvez, que a gente chama ideal, 2 milímetros abaixo do nível ósseo, eu posso usar um componente 2,5. Se ele tiver um pouco mais enterrado, eu uso um componente 3,5. Então, com isso, eu tenho a versatilidade de estabelecer o meu ponto ideal do meu nível da minha prótese, que seria aquele nível cervical, ou seja, o componente protético ele deve estar acima do nível ósseo e abaixo do nível da margem gengival, ou seja, eu não posso ter o término da minha prótese exposto, mas esse componente não pode estar também infraósseo. O professor Lula vai inserir aí os componentes para vocês terem uma ideia. Tá? Então, isso é importantíssimo, essa escolha do componente baseado no posicionamento cérvico-apical do meu implante. Ok? Perfeito. Lula, tem uma pergunta aqui que tem um pouco a ver. Então, por exemplo, Ramon perguntou alguma coisa sobre portes totais. A gente vai deixar para responder isso no final, para a gente não perder tanto tempo agora, porque a gente não falou de total. Inclusive, é um assunto de amanhã. Tá? Então, se Ramon puder assistir amanhã, a gente conversar. Mas tem o Iago aqui perguntou, nos casos de uma alteração do posicionamento protético, do posicionamento tridimensional, desculpe, desse implante, né? A pergunta dele. Mas no caso de poder se utilizar pilares angulados. Então, eu posso tentar falar um pouquinho, mas eu acho que o Lula seria o melhor para responder essa pergunta. Ideal que o implante esteja no posicionamento tridimensional perfeito para que a gente não utilize pilares angulados. Pilares angulados foram feitos para compensar um posicionamento tridimensional não perfeito. Tá? Então, se não fosse isso, não existia pilares angulados. Ele pode gerar alguns problemas para esse sistema aí que a gente está instalando no paciente. Tá? Então, por isso que a gente prefere fazer uma cirurgia muito bem planejada, né? E, às vezes, se o paciente não tem condições de a gente instalar imediatamente o implante, cria situações com enxertos enfim, cirurgias reconstrutivas para que a gente consiga instalar o implante no posicionamento tridimensional perfeito, para que a gente evite de usar pilares angulados, né? Mas, assim, se não tiver jeito, se o implante for instalado de uma posição que a gente precisa de compensações, podemos sim abrir mão desses pilares angulados que existem no mercado, angulações de 15, enfim, até 30 e poucos graus. Quer complementar, Lula, por favor? Está respondido, André. Perfeito. Beleza. Vamos lá. Seguindo. E aqui, bem, essa é a grande vantagem de utilizar o cone Morse, porque a plataforma protética não está no implante, né? Existe um sistema de conexão para o pilar protético, ao contrário do implante HE, que a sua plataforma termina sendo, muitas vezes, a nossa plataforma protética. Então, aqui eu tenho um componente de diversas alturas. Aqui eu vou colocar, primeiro, um componente chamado munhão universal, feito para prótese cimentada. Ele tem um ranhurado ali que seria a altura. Por exemplo, eu posso testar esse componente ele tem um diâmetro de 3,3 e pescoço de 1,5, ou transmucoso de 1,5. Aqui nesse caso, por exemplo... gente, que é importante chamar a atenção que, olha lá onde o professor Luiz instalou o implante, o término da prótese vai ficar abaixo do nível ósseo. Então, do ponto de vista biológico, isso não é aceitável. Esse paciente vai ter problemas biológicos aí. Esse término da prótese tem que ficar acima do nível ósseo. É por isso que a gente faz seleção de componentes. Esse implante, esse componente, um componente que tem uma baixa altura para essa situação. A gente tem que tirar esse componente, instalar um componente mais alto. Perfeito. Pode ser. E aí, automaticamente, André, com essa observação, eu tiro esse componente, a gente coloca na mesa e leva um segundo. Vamos levar, então, um de 2,5 de altura aqui colocando, ou talvez um de 3,5, né, para que eles vejam se a gente tiver uma altura maior. Esses componentes a gente tem de 0,8, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 até 5,5. Note que se eu trabalhar nesse caso aqui, com um componente de 3,5 de pescoço, né, de altura transmucoso, eu posso colocar
ou deixar a plataforma protética aqui na margem gengival, que não seria tão bom. Note que você tem aqui uma margem muito próxima da margem da junção melocenitária do dente vizinho, né? Então, nesse caso aqui, lógico, nessa representação de um infograma, seria indicado a gente trabalhar com esse de 2,5 aqui, ó, onde eu consigo afastar a plataforma protética da crista óssea, né? E, ao mesmo tempo, esconder essa plataforma abaixo do tecido gengival, fornecendo aqui uma estética, né? Se eu recuar aqui, ó, automaticamente minha plataforma está abaixo da minha margem gengival, tá? Deixa eu voltar aqui. Ajustei. E segue a sequência protética, apesar de ser um componente cimentado, eu tenho uma sequência protética pré-fabricada, então eu tenho um cilindro em resina acrílica provisório que foi desenvolvido pela própria empresa para isso, então ele se encaixa perfeitamente. E eu venho aqui com o meu provisório, ó, bonitinho, vou até dar opacidade a ele. Deixa eu tirar você daqui da frente, André. Dou opacidade, está aqui meu provisório instalado, né? E é lógico que essa porção entre o cilindro provisório e a minha faceta provisória, a minha coroa provisória que foi feita ali antes, previamente, é unido através também de resina acrílica, né? Deixa eu voltar Lula, aqui. é só chamar a atenção rapidinho aí, que nesses casos de implantes imediatamente instalados após a exodontia, a gente faz os enxertos sempre, né? Não precisa entrar nesse detalhe talvez agora, porque a gente até vai mostrar um ou dois casos clínicos, dando Perfeito. tempo, são 2 casos clínicos, mas sempre chamar a atenção. Extraiu um dente, instalou o implante imediato, instala o componente protético, enxerto sempre. Aí eu não vou entrar no mérito de qual tipo de enxerto, porque aí já é outra discussão, outra aula. Bom, Ramon perguntou, professor, gostaria de saber o tempo de vida útil estimado de um implante. Ramon, essa pergunta é complexa. O implante ele é feito para durar a vida do paciente. Mas eu estava, inclusive, vendo uma aula de um colega nosso aí, de um colega mais experiente, ele falou que o implante mais antigo que foi acompanhado até agora foi o implante de um paciente do professor Branemark. Mas quando ele estava fazendo antes, 40 e poucos anos de implante, o paciente faleceu, porque foi feito, o paciente tinha 40 e tantos, então com 90 e poucos anos o paciente faleceu. Então a gente não tem acompanhamento de implantes, por exemplo, implantes, essa nova linha de implantes que a gente chama implantes ósseo-integrados, assim, só os implantes antigos também que não dão muito tempo. Ou seja, a gente não tem um acompanhamento efetivo de um implante, por exemplo, instalado num paciente que está na boca do paciente há 60 anos, né, porque a gente não vem acompanhando isso ainda. Mas o implante, com seu desenvolvimento, né, com seu avanço tecnológico de design, de tratamento de superfície e de conceitos cirúrgicos, né, por exemplo, como o implante conimorse, vocês vão ver que é um implante que ele forma osso em cima do implante, então tem uma estabilidade muito boa. Então, se o paciente tem uma boa saúde, que é importante também se avaliar esse ponto de vista sistêmico do paciente, o paciente tem todos os parâmetros sistêmicos são controlados, né? Não tem nenhuma alteração, por exemplo, com um diabetes, enfim, paciente saudável, se o paciente tem boa higiene, então, se o paciente não tem histórico de periodontia, uma série de fatores sistêmicos e locais, e técnicos, obviamente, né? Escolha de implantes, tem implantes muito bons, implantes que não são tão bons. Infelizmente, existe um pouquinho ainda de diferença, não é gritante, mas uma série de fatores, então, que a gente pode discutir. Mas o implante, ele é feito, né? Não só implante, com o sistema todo. Porque quando a gente fala implante, está falando de implante, parte cirúrgica e a parte protética. Então, esse sistema, ele é feito para durar a vida do paciente, né? A prótese normalmente tem uma vida útil, né? Principalmente as próteses totais. A gente recomenda aí que o paciente venha anualmente, né, tirar para fazer uma limpeza e tal, mas normalmente com 10 anos, né, se não for cerâmica, né, então a gente está partindo para trocar. Mas é isso aí, vamos seguir, Lula, que o tempo está um pouquinho escasso. Bem,
Eu vou colocar agora esse implante um pouco mais rápido, porque você já me ensinou, André, que esse implante tem que ser colocado aqui 1,5 abaixo, 1,5 a 2 milímetros da crista óssea. Eu posso trazer aqui minha reguinha para me auxiliar. Durante a cirurgia são feitas sondagens também, né, André? Exatamente. E aí coloquei aqui 1,5 a 2, ótimo. E venho aqui com o meu componente também de 2,5 por 4. Observem, gente, se eu coloquei um implante a 2 milímetros abaixo do nível ósseo, instalo um componente de 2 milímetros abaixo do nível ósseo, instalo um componente de 2,5 de altura de pescoço, eu estou levando esse término da prótese, obviamente, para fora do osso, né? Pelo menos meio milímetro, né? Acompanhado. Então, o implante está 2 milímetros dentro do osso e eu coloquei um componente de 2,5. Ou seja, esses 2,5 faz com que o término da minha prótese esteja fora do nível ósseo e abaixo do nível gengival, que é tudo que a gente quer. Então, é um sistema que existe para a gente poder fazer com que o espaço biológico, pensando no espaço biológico, né, na questão dessa região aí perimplantar, que ela esteja o mais saudável possível. Perfeito. E E após... aí vem as alterações. Se eu desço um pouquinho mais, eu coloco um mais alto. Se ele está mais superficial, coloco de uma altura menor, obviamente. E aqui, só para ilustrar, né, André? Na colocação imediata desse implante no alvéolo fresco, a gente posiciona aqui o pilar, testa ele, tá tudo ok, automaticamente você vem aqui, ó, e aí vou fazer daqui das minhas mãos a sua e coloco substitutos ósseos aí diversos que podem ser utilizados para melhorar esse defeito formado entre o alvéolo e o implante. É isso? Seu som saiu. Operando melhor do que eu. Pronto. Veio aqui com o meu cilindro, bonitinho, e aqui o meu provisório. Novamente, esse provisório é unido a esse cilindro com resina acrílica. E aqui está colocado e reabilitado provisoriamente o nosso implante. E agora a gente vai ilustrar isso com um caso clínico para finalizar a apresentação de hoje para vocês. Pode Quer seguir falar, aí, André? pode seguir. Bem, esse é uma situação de uma resolução interdisciplinar, uma paciente que teve por trauma, uma Lula, você resolução externa. pode apresentar a aula agora, se quiser. Agora eu posso, bem lembrado. Então, essa é uma situação de uma jovem que ainda criança, né, fez um trauma na unidade 11. Esse dente foi mantido em posição pelo endodontista às custas de alguns tratamentos endodônticos, trocas de medicamentos, de hidróxido de cálcio, o qual, com êxito, ele conseguiu manter esse dente até a fase adulta dessa paciente. Né? Esse é um caso que o endodontista foi o professor João Dantas. Né? E essa é a situação. Na panorâmica você vê a quantidade de material de medicamento intracanal, né, que foi trocado com os anos, né, numa tentativa de manter esse dente em posição, foi quando ela começou a apresentar uma reabsorção externa e aqui com a formação de uma fístula. Né. Note, uma paciente que tem uma linha de sorriso relativamente de média a alta, um fenótipo gengival não tão espesso, mas muito bem conformado ali, com arcos gengivais côncavos regulares, apresentando o seu desafio ali para uma intervenção estética. Essa é a tomografia. Pode falar, André? Então, quando a gente analisa essa tomografia, o primeiro ponto importante, né, e a gente sempre solicita que essa tomografia ela seja feita com os lábios, tecidos moles afastados, para que a gente possa avaliar melhor essa relação que existe aí, ó, entre a raiz do dente, nesse corte, né, lateral, que a gente chama sagital aí,
a relação do tecido ósseo, né, na frente do dente, ou seja, essa cortical vestibular, com a raiz do dente. Então, se a gente pode observar aí que nesse corte que está sendo marcado aí, 6,4, é um corte que a gente tem um pouco de perda óssea vestibular. Mas se olhar para um lado e às vezes para o outro, o que acontece muito frequentemente é que às vezes existe perda óssea em um ponto, mas lateralmente existe ainda a presença de osso. Então, essa avaliação desse fator, a gente indica essa técnica que a gente chama de remoção de dente, né? E instalação imediata de implante com provisionalização de prótese imediatamente, faz tudo na mesma hora. A gente tem algumas situações que a gente contraindica, né? Por exemplo, para fazer essa técnica, eu tenho que ter o nível gengival mantido, né? Vocês observem que o contorno cervical dos dentes estão exatamente iguais. Se eu tivesse recessão gengival nessa unidade, eu não ia fazer esse procedimento dessa forma, porque o objetivo desse procedimento é manter o que eu já tenho estabelecido no meu paciente. Então, eu tenho que tentar manter o que está aí, né? Eu não posso perder o que o paciente tem. Agora, se o paciente já perdeu, essa não é a melhor técnica para se indicar no paciente. Então, primeiro ponto, nível gengival, né? Margem gengival está mantida, ok. Se a perda óssea for muito grande, também a gente tem que reavaliar a indicação da técnica, né? Então, às vezes, a gente propõe ao paciente essa técnica, mas normalmente a gente consegue fazer o procedimento, né? Remoção, instalação, né? Enxerto e prótese na hora. Mas um ou outro caso, a gente, no momento da cirurgia, a gente não contraindica, até porque a exodontia é um procedimento que a gente não tem certeza de como vai ser evoluído durante sua execução, né? Então, vamos lá. Então, observe que tem tecido residual, isso é uma avaliação importante. A exodontia tem que ser a menos traumática possível. Não existe exodontia atraumática, né? Não existe a cirurgia atraumática. Existe uma cirurgia menos traumática possível. Para isso, a gente usa periótomos, existem já equipamentos que são desenvolvidos aí, alguns extratores mecânicos para que a gente possa remover esses dentes, essas raízes, sem precisar descolar o tecido. Essa técnica a gente não faz incisões nem descolamento de tecido. A gente tem que preservar o tecido ao máximo. Tá? Então, aí no momento da exodontia, você observa o dente da paciente mesmo, observe que é um dente que tem vários pontos de reabsorção externas, né? E também internos, né? Então, aí está sendo feita a exodontia. Então, o alvéolo é mais limpo possível. Observe que tinha tecido em alguns pontos na vestibular. Essa tábua óssea vestibular é um outro ponto importante aí de discussão. A gente já sabe que ela é um ponto que ela 100% das vezes, a não ser que seja uma tábua óssea muito espessa, mas normalmente é uma tábua óssea que tem 1 milímetro ou menos, e normalmente ela é reabsorvida. Por isso que a gente coloca enxerto após essas exodontias. Então, limpeza vigorosa, lavagem abundante, depois que tiver tudo limpo, que a gente tem certeza que todo aquele tecido granulação e o tecido ósseo está bem limpo, bem desinfectado aí, a gente faz a fresagem e instalação do meu implante. Nesse momento, às vezes eu tenho 2, 3 milímetros apicalmente, então eu tenho que fazer a fresagem, instalação do meu implante, com, às vezes, uma sequência de 2 fresas cirúrgicas, e o meu implante tem que ser instalado de uma forma tridimensional na melhor posição possível. Se a gente olhar nessa foto aí, oclusal, a gente vê que a chave, né, de inserção ali, que eu coloquei só para a gente ver o posicionamento tridimensional, mas normalmente eu insiro esse implante totalmente com a chave mecânica contra ângulo, eu não uso a chave normalmente, na maioria das vezes, a chave digital, mas nesse caso foi inserido para a gente ver o posicionamento tridimensional. Ele está ligeiramente atrás da borda incisal ou saindo no máximo na borda incisal, né? E no sentido mesiodistal também centralizado, né? E ápico coronal, aquilo que a gente já definiu, 2 milímetros abaixo do osso. Está definido aí a relação do meu implante. E agora vai vir toda a parte protética. A gente vai selecionar o componente protético, aquele munhão universal, a gente já conversou sobre isso. Nesse caso aí, Lula vai continuar falando um pouquinho sobre isso aí, mas sem entrar nesses detalhes mais aí, porque a gente já abordou muito, acho que não tem dúvida sobre isso aí. Aqui só para mostrar que existe uma infinidade de componentes nas suas diversas dimensões, tanto
a altura do pescoço, aqui representada pela letra A, quanto o diâmetro, quanto a porção oclusal, aqui representada pela letra B. Então, a gente tem uma variedade de componentes que torna essa resolução protética mais versátil nesses implantes, né, André? Está aqui mostrando, isso a gente mostrou lá, quando a gente utiliza um componente de altura maior, qual é o risco de eu deixar essa plataforma supragengival, o que não é bem-vindo. Da mesma maneira, se eu colocar um componente mais baixo, mais curto, eu posso gerar ali uma proximidade muito grande com a crista óssea, também não seria bem-vindo. E eu tenho ali sempre uma situação de um componente ótimo que a gente pode utilizar, né? Aqui ele em boca. A partir do momento que a gente instala ele, a gente libera, então, para o cirurgião fazer o seu enxerto para preenchimento desse defeito formado. Pode falar, seguir. André. A gente fez, nesse caso, a gente fez uma opção por um enxerto autógeno. Esse caso tem pelo menos aí 8 anos de acompanhamento. Pode seguir, por favor. Essa é uma paciente que estava às vésperas de ir para o casamento, né? A gente fez aí essa... É por isso que a gente optou também por fazer esse procedimento, porque é um procedimento que a gente mantém a estética do paciente, né? Então, aí instalou, já selecionamos o componente protético, aí o professor Lula já instalou ali está fazendo o seu provisório, né? Pode seguir, Lula, por favor. E aqui, após a instalação do provisório imediato, o provisório que tem umas características um pouco diferentes daquele provisório futuro, aqui a gente precisa prevalecer tecido, então a gente deixa ele um pouco mais subcontornado para deixar esse tecido amadurecer e crescer de maneira livre. Está aqui meu provisório imediato. Alguns trabalhos mostrando esse binômio, né, mostrando o sucesso desse binômio, que é a colocação do implante em alvéolo fresco e provisionalização imediata, mostrando que com o tempo, desde ali do início dos anos 2010 para cá, a gente tem cada vez mais aumentado a previsibilidade desse tipo de tratamento. Então, se tornou aliado a uma técnica e uso de materiais mais coerentes com essa técnica, uma tomada de decisão clínica extremamente previsível, né, André? Com certeza. Aqui no controle de 30 dias, controle de 60 dias, 4 meses depois a gente molda e faz a nossa prótese final, e a gente fez aqui uma transparência, só para a gente finalizar na aula de hoje, mostrando o resultado final, o osso se depositando em cima do que seria a interface. Mas se ele está em cima, não existe interface, né? Esse seria um conceito do ponto de vista biológico, né? Então, eu tornei componente protético implante um corpo único, né? Um conjunto único, né? Com isso, eu consigo preservar mais tecido ósseo, por consequência, eu consigo preservar também o meu tecido mole. Eu vou passar aqui só mostrando aqui as dimensões, um implante de 3,5 de diâmetro, o componente que nós utilizamos foi um componente de 4,5, né, com diâmetro de 3,3. Né? Esse é o componente, é um munhão. Existem outros no mercado, existem outras alternativas, inclusive para próteses parafusadas. Essa é uma alternativa para a prótese cimentada, mostrando aqui o posicionamento do munhão em relação ao tecido, em relação ao sua margem gengival. Mostro aqui, se eu utilizasse um munhão de diâmetro um pouco maior, isso poderia provocar ali uma invasão do espaço biológico, né? Então, a gente tem que ponderar também essa medida, que é o diâmetro do componente. Esse é o aspecto final, e aqui mostrando por transparência em um perfil da radiografia a situação em relação à crista, né? Como essa cirurgia, a partir do momento que você preserva a papila, você coloca e instala um implante no alvéolo fresco, você tem a ajuda de preservar esse arcabouço periodontal, né? Por fim, essa é a tomografia de controle, e aí eu passo a palavra ao André para que ele possa comentar. Então, aí essa tomografia a gente fez aí uma tomografia de controle de um pouco mais de um ano. A gente vê aí a formação óssea sobre o pescoço do implante, e isso que a gente busca com esse implante, como o professor Luiz Gustavo já falou, a gente
é como se fosse uma conexão única, e o ideal é que haja formação realmente óssea acima do pescoço do implante, não só nessas situações que a gente faz imediatamente após a extração, mas em osso já cicatrizado, a gente instala o implante 2 milímetros abaixo, e com esse pescoço saindo para fora do tecido ósseo, a gente espera que aqueles 2 milímetros seja mantido ali, ou seja, aquele equilíbrio biológico seja estabelecido aí ao longo da vida do paciente. Então, essa é a filosofia, mais ou menos, do Cone Morse, né? Era isso mais ou menos que a gente queria trazer aí a nível de... Eu acho que esse é o último slide, né, Luiz? Exato. Gustavo, aí, Lula, desse caso. A gente queria... Bom, Ian faz uma pergunta, eu queria só responder a última pergunta aí do Ian, antes de finalizar a aula. Ian perguntou se naquele caso a gente fez só enxerto tecido ósseo e enxerto conjuntivo. Esse é um assunto muito interessante, Ian, e cada dia mais a gente vem discutindo essa questão dos enxertos de tecido conjuntivo, nessas situações principalmente. Então, já tem vários trabalhos que demonstram que a perda anteroposterior, né, e a retração da gengiva não ocorre normalmente mais do que 1 milímetro. A vertical, vamos por seção, a vertical, a média de perda, comparando pacientes feito enxerto com não transplantados, com enxerto gengival, é menos de 1 milímetro de variação, né? Então, é muito pouca variação. O anteroposterior, ou seja, o volume que a gente tem no momento da cirurgia para depois de um ano, normalmente, fazendo enxerto ou não, isso variou um pouco em torno de 1 milímetro aí. Então, 1 milímetro a gente acha que é muito pouco, né? Mas depende de vários fatores. O principal dele, e hoje já está sendo discutido muito em relação a isso, qual a característica desse biótipo gengival. Se for fino ou intermediário, já existe hoje uma tendência para que se faça enxerto de tecido conjuntivo, principalmente se for fino, aquele periodonto que a gente insere a nossa sonda e por transparência a gente vê a sonda. Então, existe já um consenso da literatura, os artigos mais novos, dizendo que a gente deve fazer enxerto de tecido ósseo e em conjuntivo ao mesmo tempo, que é uma oportunidade da gente fazer essa cirurgia no momento que a gente já está fazendo o procedimento de extração, instalação de implante, enxerto, enfim. Então, é mais ou menos isso. Então, se tem fino a intermediário, aí a gente faz a opção de fazer enxerto ósseo e tecido conjuntivo hoje. Se o paciente tem um biótipo gengival mais favorável, a gente pode fazer uma cirurgia seguindo as técnicas cirúrgicas dentro daquilo que a gente falou, e aí a gente vai ter um bom resultado. Claro que tem as características de cada paciente também, né? Pessoais, inclusive. Bom, gente, eu quero finalizar. A gente passou um pouquinho do horário, peço até desculpa para vocês, mas que é uma aula que a gente trouxe vários conceitos, inclusive falando um pouquinho do histórico, que é importantíssimo. A gente falar da vinda do professor Branimar, que morar no Brasil. Então, é uma história bem, bem interessante, bem bonita. Fala alguns conceitos. Então, a aula de amanhã, a gente vai ter um encontro amanhã também, de novo. A gente vai falar de próteses múltiplas e totais. Então, algumas pessoas perguntaram sobre totais. Amanhã vai ser uma aula sobre procedimentos totais. Então, vamos deixar as perguntas dessas próteses totais para responder amanhã. E aí eu quero agradecer a presença de todos, né? E passo a palavra para o Sr. Lula para encerrar a aula aí. E dizer que amanhã esperamos todos vocês aqui às 17 horas para que a gente possa fazer um bate-papo bem interessante, né? E Lula a gente vai trazer um material bem interessante também para amanhã, tá bom? Um abraço e até amanhã. Boa noite. Joia. Bem, eu gostaria de agradecer a audiência, né? A presença de vocês online, nesse bate-papo. A gente vai ver as outras perguntas que a gente não conseguiu responder aqui. E deixo o convite para amanhã, para a gente continuar falando de próteses múltiplas, junto com vocês, falando sobre integração, esse ofício maravilhoso que a gente tem, né, André, no nosso dia a dia, tanto na faculdade quanto clínico, consultório. Ok, um abraço, até amanhã.